Fala galera, beleza? Meu nome é Flávio Eu sou a Letícia. e hoje estamos aqui para falar do casamento no civil. Segundo episódio da série Como a gente conseguiu preparar o nosso casamento em apenas 90 dias. No vídeo passado, a gente falou de como foi um pouco o noivado, né? A questão do noivado. E a gente prometeu nesse segundo episódio falar como funcionou a questão do casamento no civil. Desde já agradeço a você que assistiu outro vídeo, deixou o seu like, mas tá faltando pessoas aí deixar o like, o gostei, se inscrever no canal, porque o número de visualizações foi maior do que o número de likes. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, alguém mandou para você, você que vai casar, ó, tá interessado no assunto, deixe seu like, se inscreva no canal que a gente vai falar muita coisa sobre casamento aqui. Beleza? Vamos lá falar um pouco sobre casamento no civil. E a primeira pergunta que a gente fez, né, quando a gente decidiu fazer o casamento, marcar no civil, é quando marcar esse casamento? Quando a gente pode ir no cartório marcar? E aí a gente viu que é em até 3 meses antes, né, bem? Sim, no Ah, mínimo. no mínimo. É, você pode ir mais pra frente, mas como eu e ela, a gente é meio ansioso aí, a gente gosta de fazer as coisas com muita antecedência. O medo de dar errado também, né? É, sim. Principalmente porque você era da Bahia, então. Não, é sério, o medo da certidão dele, tipo assim, Ah, demorar pra verdade. certidão Ah, de é, nascimento. ela teve que vir, né? Não, Não, a não gente é. fez aqui Eu em consegui Campo Grande. fazer aqui, verdade. Eu achei que você tava me zoando. Mas a gente foi com esses 3 meses de antecedência. Então você pode ir com até 3 meses, ou se você pode enrolar um pouco, deixar para ir mais para frente. Mas sempre recomendo, até por questão de data, quanto antes melhor, beleza? Isso é muito importante. Agora, o que aconteceu depois disso? A gente foi, né, com esses 3 meses de antecedência e a gente teve que ir para marcar o dia, né? Você tem que ir marcar o dia, né, bem? Você tem que ir marcar o dia de marcar. Verdade. Isso é muito interessante, porque eu particularmente eu achei que a gente ia chegar lá no primeiro dia, você escolhe o cartório, né? E sempre lembrando, eu gosto de reforçar, a gente está falando da realidade aqui de São Paulo, tá, pessoal? Nós moramos em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, na cidade de Jandira. Então, essa é a realidade aqui. Então, eu achei que a gente já ia chegar e marcar o dia do casamento no civil, não. Você tem que ir lá para marcar o dia, né? A Pra gen- marcar o dia de marcar. de Tipo, marcar a o gente vai dia. explicar. É, Pode falar. a gente não levou nenhum documento, eu acho, nesse dia, né? Teve que Levou. levou. É, tá escrito aí, né? Uhum, tudo. A gente teve que levar RG, certidão de nascimento, Uhum. comprovante de endereço. Aí a mulher perguntou qual dia a gente queria casar, né? Aí ela falou que a gente tinha que ir lá no. Aí ela marcou a data. Nessa primeira vez que você vai, você explica tudo pra ela lá, o dia que você quer, tudo direitinho. Aí ela vai marcar a data pra você retornar lá, pra aí sim você, tipo, marcar, né? Sim. Que aí é quando o segundo passo que você tem que ir com os seus Com as testemunhas, com as testemunhas. testemunhas. Da primeira vez pode ir só os noivos, e aí vocês só escolhem uma data pra marcar o casamento. Uhum. Vocês escolhem uma data de retorno, né? E aí levam esses documentos. Aí na segunda vez já tem que ir com as testemunhas e com todos os documentos. Então na primeira vez que a gente foi, o Flávio não tinha alguns dados, tipo assim, dos pais dele. Ele não tinha Verdade. endereço deles, CPF, essas coisas. E aí na segunda vez tinha que ter, era obrigatório, senão não dava pra fazer a habilitação. Aí na segunda vez ele levou, né, bem? Uhum. E a gente já levou as testemunhas também. Aí nessa segunda vez que a gente também define já como vai ficar o nome dos noivos, se vai mudar ou não. É, isso aí é interessante se você deixa de preencher alguns dados na primeira vez. Na segunda, ela, quando você volta lá, te dá uma oportunidade de você levar esses dados que ficou faltando. Então, nessa primeira ida, você vai solicitar, né, a habilitação da criação da certidão, né, de casamento, Da habilitação. da habilitação do casamento. Não precisa das testemunhas dessa primeira vez, a primeira vez não precisa quando você for marcar. Vamos falar agora dessa segunda vez. Aí ela marca para você ir lá, quando você retorna nessa data que ela marcou, aí sim
você vai com duas testemunhas, que no caso foi o meu irmão e a irmã dela. Aí você leva as duas testemunhas. Nesse dia que ela vai falar sobre nome, né? Também a questão do nome. Falar questão de nome e questão de pagamento também. De pagamento. Essa questão do nome aí é opcional. Geralmente, eu acho que a maioria das vezes, geralmente só a mulher fica com o nome do esposo, né? Do marido, do futuro marido. Eu quis colocar um nome dela, por exemplo, né, no nome dela tinha Padilha, eu coloquei no meu nome, mas aí vai de você, né? É opcional. Mas tem mulher que só, tipo, fica com o nome do marido. E ela vai falar sobre comunhão parcial de bens, essas coisas, comunhão total de bens. E aí você escolhe também, mano. E o nosso é divisão total. É, divisão total, né? Aí Não, é não, é parcial. parcial, não, eu não lembro, mano. Mas isso pra gente pouco importa, Divisão mano. total é que mesmo depois de casados, tudo que eu comprar é meu e tudo que o Flávio comprar é dele. E aí, parcial, tudo que os noivos fizeram antes continua sendo só deles, e o que fizer depois é do casal. E total, mesmo o que foi feito antes, ou até herança, essas coisas, é do casal. É, mas isso aí é igual eu falo, isso pouco importa porque você casa, né, pensando em viver até a eternidade com a pessoa, até que a morte os separe. Você não vai ficar calculando, se eu separar vai acontecer isso. Não, não vai haver separação. Amém, igreja? Amém. Amém. Então é isso. Nessa segunda ida, então leva lá a sua testemunha. Pode ser, mano, pode ser amigo, né? Pode ser qualquer pessoa. Pode Qualquer ser os pessoa. pais também. Tem gente que acha que não pode ser, mas pode ser os Pode pais. ser os pais também. Aí você leva lá duas testemunhas, fechou? E nessa segunda, ela já fala de taxa, ela já fala de valores. Vamos lá, quanto a gente pagaria no total, bem? Ia ser mais de R$ 600, era 600 e uns quebrados, assim, era 638, alguma coisa assim, eu não lembro exato. Mas era por aí. 600 conto a gente iria pagar. Lembrando, realidade aqui de São Paulo, hein? Só pra emissão do documento. Do documento, que é a certidão lá de casamento e tal. Então, 600 conto. Aí entra uma coisa muito importante para você não pagar esses 600 conto. Que você declara pobreza, mano. Pobreza, eu não sei se você tem algum Pedido de isenção. pedido de isenção para ficar mais bonito, né? Mas é declarar pobreza que geralmente as pessoas falam. Eu não sei se você tem algum problema com isso, a gente, mano, zero problemas, tipo, aí a gente chegou e falou, aonde que eu assino aqui só e já era. Ela te dá um papel lá, né, para você assinar, é bem de boa, bem tranquilo. Você assina e fica só uma taxa, você anotou aí bem a taxa. Sim, Quer pra reforçar mais alguma declarar... coisa? Diga. Você quer me falar? Pra declarar a pobreza, não precisa apresentar nenhum comprovante financeiro, assim, dos noivos. E não tem mínimo nem máximo, assim. Tipo, se você fala que você não consegue pagar, eles só acreditam e você assina. Não tem um comprovante disso. É verdade, mano. Isso é que eu achei interessante, né? Você só fala, mano, não consigo pagar, eles... Acho que é por causa das condições, né? A pessoa já vai casar, velho. Casamento é caro. Verdade. Aí a gente pagou uma taxa de... Deixa eu ver aqui, que tem algumas coisas escritas aqui. Peraí, vai sem corte. R$ 25. A gente no total, resumindo, a gente pagou só R$ 25, né? Era uma taxa obrigatória lá. Eu não lembro exatamente o que era. Mas essa era obrigatória. Não entrava na taxa de isenção. É uma taxa obrigatória. Aí a gente pagou, resumindo, a gente pagou só R$ 25. E aí, você lembra aquele dia que a gente foi lá no... Se tinha alguma coisa que a gente teve que fazer? Ela vai te dar um formulário para você preencher algumas coisas no dia que a gente foi em Jandira, né? Foi. Aí quando a gente foi, depois desse dia, isso que é interessante, né? Mas é porque a gente teve que mudar de cartório, né? Foi por isso que a gente foi mais mas vezes. era no mesmo dia. O nosso teve uma exceção, que o cartório que a gente foi primeiro, a gente teve que ser transferido de cartório por conta de data. Eles não tinham a data que a gente precisava. Eles não tinham a data que a gente precisava, então a gente foi transferido de cartório. Aí a gente teve que ir uma terceira vez no cartório. Então, isso foi uma exceção nossa. Provavelmente você não vai passar por isso, por conta de data. Aí eles deram uma ficha para você preencher alguns dados e aí de boa. Beleza? Mais alguma coisa? Agora é só falar do dia, né? Só falar do dia. Então vamos falar do dia do casamento no civil, como funciona.
Aí é interessante você chegar 30 minutos mais cedo, porque as testemunhas do dia foram diferentes, as nossas testemunhas do dia foi diferente das testemunhas que foi lá na primeira vez. Dos padrinhos do dia, né? Dos padrinhos, que chamam de padrinhos já, né? O do dia do casamento são padrinhos, e aí o da habilitação é testemunha. Isso, ó, importante ser reforçado. Lá da habilitação chama testemunha e do dia lá, no dia de casar mesmo no civil, chama de padrinhos. Que aí foi o meu irmão também e a minha cunhada. Outro irmão. O meu outro irmão mais velho. E a esposa dele. E a esposa dele, minha cunhada. E aí, como eles não tinham levado nada de documento antes, eles tiveram que chegar mais cedo, né? Para entregar documentos lá e tal. Mas na verdade eu nem lembro se eles chegaram a entregar. E aí nesse dia, caso seja a mesma pessoa, é mais rápido. Mas como no nosso eram 4 pessoas diferentes, que eram 2 testemunhas e dois padrinhos diferentes, tinham que estar os 4 lá presentes, senão o casamento não ia poder ocorrer. Então tinha que ter as testemunhas e os padrinhos. Isso é muito interessante, porque quem vai assinar, aí lá, tipo, por exemplo, a gente foi, né, eles chegaram mais cedo, preencheram, aí você fica aguardando lá. Geralmente casamento no civil acontece alguns antes que o seu. Se o seu for o primeiro, beleza. A gente espera ser chamado. Aí te chamam lá na sala, é bem tranquilo. É tipo uma cerimônia bem curta, né? É bem de boa. Ele fala algumas coisas lá, aí você pode levar convidados também, você pode levar as pessoas. Pode levar votos. Votos também, porque depois que ele fala as palavras, ele pergunta se alguém quer fazer alguma declaração um pro outro, né? Então fica da sua opção aí. E aí você pode levar algumas pessoas, e é muito interessante porque quem vai assinar lá na hora são os padrinhos, não são as testemunhas, né? É os padrinhos que você vai escolher que assinam o documento lá que eles pedem. Mas antes disso, eles pedem os documentos das testemunhas também, para validar. Então é isso, pessoal. É muito importante também, se você quiser, pode levar fotógrafo. Geralmente nos cartórios já tem fotógrafos lá que vendem o serviço. Mas se você quiser levar um fotógrafo contratado também, é melhor, que você fica mais à vontade para tirar foto. Quando acaba a cerimônia, não pode ficar muito tempo lá dentro, por causa que geralmente acontece em outros casamentos. Pelo menos no cartório que a gente foi era assim. Então, tipo, você não pode ficar muito lá no local que acontece tirando fotos. Você vai tirar algumas ali bem rápido e depois vai ter que sair de lá para fazer outras fotos, né, bem? Sim. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido ajudar você, explicando um pouco como foi aí o processo do casamento no civil, que é muito importante. O nosso foi um dia antes da cerimônia religiosa, foi numa sexta-feira, a cerimônia religiosa foi num sábado, que a gente vai falar ainda aqui no canal, nos próximos vídeos. Obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal, que é muito importante. Até o terceiro episódio, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.